Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar sobre as chuvas em Diamantina. Quanta chuva, né? Quanto estragos sendo causados aqui em nossa cidade. Quem veio conversar com a gente é o coordenador da Defesa Civil, Guilherme Botelho. Também a Nájila, que é secretária de Desenvolvimento Social de Diamantina, secretária municipal de Desenvolvimento Social. Quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no Facebook, transmitindo também no nosso site, tvvalinet.com.br, no canal 7 analógico, canal 34 digital, e o programa já está disponível em nossa plataforma do YouTube. Nájila, que prazer em recebê-la. Seja bem-vinda de volta, né? Boa noite. Boa noite, obrigada, Marconi. Uma boa noite a todos os ouvintes. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho do trabalho, né? Do desenvolvimento social nesse período de chuva, principalmente quando acontece algum tipo de calamidade. Então a gente vai falar um pouquinho dessa atuação nossa. Que ótimo. Guilherme, prazer em conhecê-lo. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite, né? Eu acho que é uma boa oportunidade da gente conscientizar as pessoas nesse momento, né, de situação de emergência, nesse momento trágico. Então vamos lá, vamos começar fazendo um balanço, né? A gente viu, os vídeos estão circulando pelas redes sociais, a gente tem muita coisa, né, acontecendo. Qual é o balanço que vocês fazem até o momento dos estragos da chuva na cidade? Essa chuva que atingiu, né, Diamantina e região, eu acho que até o Brasil todo nesse final de semana, foi além de uma chuva que ninguém, né, esperava com essa quantidade. Choveu muito num dia só e, né, graças a Deus, vamos falar assim, os estragos foram vias, né, não tivemos situações de casas desmoronando, né, encostas atingindo casas. Até o momento, né, todas as solicitações que foram passadas para a gente e todas as ocorrências que a gente atendeu, foi ruas que abriu buraco, rios que encheram e entraram para dentro de casa, tivemos muros que caíram, né, principalmente na região do Rio Grande, e o resto foi materiais que as pessoas perderam dentro de casa. Como que é feito o alerta, né, no sistema público, né, para esses momentos de emergência, né, quer dizer, você é pego de surpresa. Sim. Como é que esses alertas são feitos? Tem, né, a gente tem até os sites da própria Defesa Civil Estadual, que todo dia eles mantêm uma previsão do tempo, né, e também temos o sistema de alerta através do celular, que é um sistema gratuito. Basta você enviar um SMS com o CEP do seu local para o número 4099. Você vai receber situações, ó, tem risco de uma chuva forte, tem risco de uma chuva com raio, de um granizo, normalmente o tempo que essa chuva vai durar. Então já é um meio de você se prevenir, né, para não perder tantas coisas, para não sofrer. Porque, quer dizer, em alguns momentos, né, algumas regiões da cidade são privilegiados, claro. Sim. Você não vai sofrer essas inundações, o centro da cidade, por exemplo, né? O Bom Jesus, vai escorrer. Mas você pega um Rio Grande, por exemplo, a situação já é bem complicada, né? O que fazer nessa situação? Quer dizer, o normal é que a pessoa fique em casa, mas se a sua casa foi inundada, se você sai, é tipo, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E aí, o que fazer nessa situação? É igual você falou, tem áreas, né, que são mais beneficiadas, né? E outras que são mais atingidas nessa chuva. Principalmente porque a maioria dessas casas que estão por beira de rio ou em situações mais de risco, são casas que não tiveram uma aprovação, né, do órgão responsável, que no caso é a prefeitura, para estar construindo, né? É uma coisa que a gente não teve, né, vamos colocar, igual a Nájila vai citar, que é a moradia, a gente colocar a moradia popular. Lugar né? indevido, né? Então, o que a gente aconselha? Tentar, através desses sistemas, você ser alertado que vai ter uma chuva forte. Os meios de prevenir, infelizmente, não tem jeito de, vamos falar, não vai perder nada. Pode ser que perca, a gente não sabe como que a chuva vai reagir, a gente não sabe como que vai entrar na casa. Mas é tentar, ó, se começar a chover, começar a alagar, se tiver como,
saia antes da casa, se tiver essa possibilidade de alagamento, né? Saia antes da casa, procure uma casa de um parente, de um amigo. Lugar mais alto. Um lugar mais alto, para a gente tentar, primeiro, eliminar um risco à pessoa, né? Ela não ser arrastada pela enxurrada, ela não pegar uma doença. E depois a gente tenta tirar os riscos materiais. Vamos supor, desligue a luz, né? O padrão de luz. Não feche as janelas, né? Porque aí a água, se subir até lá, tem para onde ir. Né? Para não sofrer dentro da casa em si. Ângela, as pessoas que foram, a gente viu alguns vídeos de pessoas com uma perda muito grande, né? Sim. Como é que a sua secretaria, né, está agindo, né? Assistência social, como é que está agindo nisso? O que o CRAS tem a ver com isso, se não tem a ver com isso? Sim. Então, Marconi, o papel da assistência social nesse momento é tentar diminuir os impactos sociais ocorridos na família, né? Então, para isso, todo mês de setembro, a gente já inicia um processo de planejamento, né? Então, no mês de setembro, a secretaria, ela implanta o plano de contingência, que é justamente focado nesse período da chuva. E aí, o que acontece? São diversas situações que podem acontecer que a gente fica preparado para que aconteça. Agora, como acontece na Defesa Civil, né, Guilherme? Tem situações que elas surgem sem que a gente tenha organizado, porque são situações inusitadas, diferentes, que não aconteceu. Por exemplo, quando você fala de lugares privilegiados, no ano passado, nós atendemos muito a Vila Operária. A Vila Operária foi muito atingida. Esse ano a gente ainda não atendeu. E tomara que a gente não precise atender. Mas o fato é que a gente tem uma equipe de referência, né, que é a equipe do CRAS. Né? O CRAS trabalha a proteção social básica, que é a prevenção, fortalecimento de vínculo, garantia de direitos. E nós temos o CREAS, que é a proteção social a proteção da média e alta complexidade. Então, quando a gente fala em calamidade pública, a gente entende que já é alta complexidade. A família ela já foi atingida, ela precisa sair da sua casa, muitas vezes ela é desabrigada, e aí a gente trabalha com o sentimento de perda dos seus pertences. Às vezes é um álbum de fotografia que ela não vai recuperar. Tem coisas que você recupera, tem sentimentos que tem questões que são sentimentais. Então, o nosso objetivo é tentar trabalhar para impactar menos a vida dessa família. Aí você me pergunta assim, Nájila, tem uma metodologia? A gente tem parâmetros, mas a gente age na situação que aconteceu naquele momento. Então, eu vou te dar 2 exemplos. A gente agir com uma família que ela teve que ser desabrigada, né? Nosso trabalho é sempre em parceria com a Defesa Civil. A gente trabalha em conjunto porque a gente acaba complementando o trabalho de vocês, né, Guilherme? Então, por exemplo, a Defesa Civil chegou num determinado local, fez a vistoria e percebeu que aquela família ela precisa ser desalojada, ela teria que sair da casa porque está correndo risco. Então, a própria Defesa Civil já aciona o plantão social, né? Então, nós temos os técnicos, que assim como a Defesa Civil, nós temos os técnicos que fazem o plantão social. Então, ele já tem o telefone, o número daquela pessoa, liga para o técnico vai até o local. Se a família precisa sair da casa, nós temos aqui hoje uma parceria com a EPIL, né? A EPIL, ela tem 2 espaços que são casas mesmo, contendo fogão, geladeira, cama, mesa. Então, essas famílias, elas vão para a EPIL, fica lá até o outro dia, ou se for no final de semana, ela passa o final de semana. Por quê? Porque ela foi atendida pelo plantonista. Aí, na segunda-feira, o CREAS, né, que é o serviço de média e alta complexidade, a equipe do CREAS, ela vai fazer a abordagem familiar. Aí é onde ela vai pegar todos os dados da família, vai entender o que aconteceu para fazer uma intervenção direta. Se a Defesa Civil disser assim, olha, a família ela pode voltar mais ou menos daqui a 20 dias, quando é o período que as chuvas diminuíram. Aquela família vai ficar ali na EPIL? Não. Ela pode
procurar um lugar, né, alugar uma casa, porque tem uma previsão legal, que é das leis de benefício eventual do município, onde o município vai ofertar o aluguel social para aquela família, até ela ser reconduzida para sua casa. Né? Num primeiro momento, qual que é a abordagem da assistência? Você tem um familiar onde você possa ir para casa? Se tiver, a pessoa vai, a pessoa se sente até mais tranquila e mais protegida, né, Guilherme? Sim. Por estar na casa de alguém, né, que tem um vínculo afetivo. Mas tem famílias que não têm familiar nenhum. Aí a gente precisa conduzir emergencialmente para esse espaço e aí a gente concede o benefício, né, que é o aluguel social, e a partir daí a gente vai trabalhando a família até a recondução dela na sua moradia. Mas a gente já teve, durante esse período desse ano, casos de desabrigados ou de desalojamento? Esse ano ainda não, né, Guilherme? Não. Graças a Deus. Inclusive no domingo, e o que é importante? Às vezes a pessoa, a casa é atingida e a pessoa ela não aciona a defesa civil. E como a gente tem uma rede de contatos de WhatsApp, né? Então, por exemplo, no domingo aconteceu isso. Sim. Alguém do Rio Grande, a gente teve o conhecimento que a água entrou dentro da casa, né? Levou alguns pertences. Aí no próprio grupo a gente perguntou se a Defesa Civil foi acionada, ninguém acionou, mas a equipe se deslocou até o local, fez a vistoria e observou que a família não precisava, não era uma área de risco naquele momento. E aí, a segunda hipótese é essa, quando a família não precisa sair, mas às vezes ela teve perdas, né? Teve algum dano. Aí o que a gente faz? A gente trabalha o ano inteiro justamente organizando essas, como é que eu posso dizer? Esses itens que são essenciais para essa família. Então, a gente adquire cobertor, colchões, roupas, alimentos, kit de higiene, que é o quê? É o básico que a secretaria tem para ofertar para essa família, até que a família consiga se restabelecer. Guilherme, eu tenho notado, né, que as pessoas procuram um pouco, às vezes não tem tanto conhecimento de defesa civil, do trabalho que é realizado. Sim. Quando você pega, por exemplo, em alguns centros, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, algumas comunidades, eles colocam até sirenes. Isso é muito comum, já houve em tempos. Você acha que isso seria útil hoje? Aqui, a nossa região, né, Diamantina, vamos colocar assim, tem um privilégio a mais. Ela não tem situações de calamidade, situações que podem gerar um risco muito grande. O único ponto que nós temos é realmente a rua João Evangelista da Rocha, que é a antiga linha, que tem aquela situação da encostas. Mas essa situação, igual você falou, de sirene, é caso de alagamentos gerais, ou então de situações de encostas, né, com casas em cima, casas embaixo. E aqui a gente não tem, eu acho que até tem uma lei, eu não me recordo agora, que é dependendo da população. Então a Diamantina não atinge esse status, né? Não tem barragem perto, igual em vários lugares, né? Tem barragem de resíduo, tem barragem de água. Aqui não temos esse risco. Hoje, especificamente, você falou da antiga linha, né? Que ali constantemente a gente vê interdição e tal. Vocês fazem esse trabalho? Têm feito isso? Quer dizer, a gente foi surpreendido. Essa madrugada, por exemplo, tivemos uma chuva bem forte aqui no município. Eu não sei o tamanho que foi, se comparou com a do fim de semana, mas foi uma chuva forte. Tem feito trabalhos de prevenção, indo no lugar, esse lugar aqui é perigoso, você pode estar correndo risco. A gente, igual a Nádia já falou, a gente faz durante o ano, a gente faz essa medida de prevenção, né? Vai nos locais que no ano passado a gente teve as ocorrências. Igual ela falou, esse ano a gente não teve nenhuma na Vila Operária, porque a gente já fez um trabalho do ano passado. A gente não teve, até hoje, estradas que deixaram comunidades ilhadas. Elas ficaram sem poder passar porque a água subiu e você não consegue passar. Acabou a chuva, voltou, a pessoa não ficou ilhada. Né? Igual nós tivemos ano passado, a Ponte do Pinheiro, né, que sofreu um dano e o pessoal teve que dar a volta. Esse ano a gente não teve esses problemas justamente pela prevenção, né, junto com as secretarias da Prefeitura, Secretaria de Obras, Meio Ambiente, Saúde, para a gente reduzir cada vez mais esses riscos para a população. Mas eu acho também que é importante a população ter uma conscientização a mais. Igual você falou, não é muito acionado,
Então, tipo assim, se tiver tendo, né, se você acha que sua casa está em risco, se você está sofrendo alguma coisa, procura o órgão competente, procura a Defesa Civil, procura a Secretaria de Obra, até a própria Secretaria de Desenvolvimento, para a gente ver o que está acontecendo e poder tomar as medidas. O Marconi, a gente está falando muito em consequências, mas a gente também, eu acho que é importante focar muito nas causas, né? É claro que a gente tem aí uma chuva que ela vem, que ela não tem como você prevenir a quantidade de chuvas, mas você tem como prevenir para que os impactos dessa chuva elas não ocorram na população. Né? E uma das causas que a gente percebe, né, que acontece esses alagamentos são os próprios entupimentos de bueiros, né? Por que o bueiro entope? Porque eu jogo meu lixo no chão, né? Então aquilo também vai acumulando e aí na hora que o bueiro é entupido, a água volta e começa a inundar, né? A gente estava comentando sobre isso, assim, de trazer essa conscientização, né, para a população de que nós temos que fazer a nossa parte também. Eu comentava, né, agora há pouco, que os lixeiros, na sexta-feira teve uma chuva muito forte. E aí eu estava observando, os lixeiros, eles passam na minha rua, geralmente entre 9 e 10 horas da noite. E aí eu fiquei observando como é que eles iam passar trabalhando. Então eles colocam aquela capa amarela de proteção e vai pegando o lixo. Então o que eu observo? Muitas vezes o lixo ele não está bem amarrado, né? Então aquele lixo, na hora de pegar para jogar no caminhão, aquele lixo cai no chão. E o que eu observei, que eu acho que é relevante, vale aqui o reconhecimento da gente, em relação a essas pessoas que coletam o lixo. Aqui em Diamantina, especificamente, eu vejo um cuidado que eles têm de pegar o lixo que cai no chão. Eles pegam o máximo que eles podem, sabe? Porque às vezes acontece muito de na hora de pegar o lixo até chegar no caminhão, cai alguns no chão. Então eu sempre observo que eles têm esse cuidado, mas sempre fica o lixo no chão, né? Então é essa conscientização mesmo de embalar bem o seu lixo, deixar para colocar o seu lixo quando o caminhão for passar, porque se eu ponho o lixo no chão, o cachorro ele vai rasgar, ele vai procurar comida, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa também pensar muito nessas causas, que às vezes está na nossa ação do dia a dia, que às vezes sem perceber, né, Guilherme, a gente acaba impactando aí o meio ambiente e a gente trazendo prejuízo para nós mesmos, né? Bom, é uma questão multidisciplinar, né? São várias secretarias que deveriam estar discutindo. Sim. Mas eu vou fazer um rápido intervalo, a gente continua em instantes.